Depois vai ficar lá disponível para vocês estudarem. Deus tem me dado uma direção de fundamentar as bases do altar. E o altar ele é constituído de algumas pedras fundamentais, né? Alguns fundamentos, né? A Bíblia diz que a igreja está edificada sobre a pedra angular que é Jesus Cristo e sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso significa que existem algumas coisas que nós precisamos sempre estar revendo e nos atualizando. E dentro dessa casa, nós como família, né, como rede apostólica, como uma visão que nós temos alguns fundamentos que nós não negociamos. Sempre quando alguma pessoa se agrega a essa casa, ou procura aqui, ou enfim pede cobertura, etc, etc, eu sempre falo a mesma coisa. Eu digo assim, bom, eu vou te falar o que nós defendemos e valorizamos como igreja, e você veja se isso é o que está dentro do teu coração, para que você entenda se você realmente é ou não destinado a esse lugar. Então nós falamos sempre que nós temos alguns fundamentos nessa casa que nós não negociamos. Adoração é o primeiro deles, intercessão é o segundo, evangelismo é o terceiro, serviço é o quarto, família é o quinto, e por sexto e não menos importante é o discipulado apostólico. Então nós ensinamos isso, e sobre cada área dessas, sobre essas 6 áreas, nós procuramos desenvolver as pessoas aqui nessa casa. E uma das coisas muito importantes que nós temos valorizado aqui é a intercessão. Alguns anos atrás, no ano de 2014, por aí, 2013, Deus me deu uma palavra muito forte sobre essa questão de intercessão. Deus falou para mim que o nível de batalha espiritual que nós estávamos entrando era necessário que nós levantássemos intercessores. E eu já contei essa história várias vezes, mas eu tinha um entendimento sobre intercessão básico, como a maior parte dos pastores e pessoas que compõem uma igreja, né? Eu entendia que era importante nós estarmos orando, eu entendia que era importante promover a oração na igreja, mas nunca entendendo assim realmente com uma revelação. E tudo aquilo que nós fazemos sem ter uma revelação plena e completa, nós acabamos fazendo às vezes mecanicamente, né? Ou até religiosamente, podemos usar melhor essa palavra. E tudo que você faz assim, às vezes até por obrigação, ou por que alguém te colocou para fazer, sem que você entenda o propósito e até responda a esse chamado, então você acaba fazendo e não sendo efetivo naquilo que Deus te chamou para fazer. Então nós ensinamos que intercessores dentro dessa casa não é uma questão assim, como muito antigamente as pessoas achavam que só alguns tinham ministério de intercessão, né? Eu sei que algumas igrejas até colocavam só as mulheres para interceder. Em algumas igrejas até esse cargo fica responsável das mulheres, círculo de oração, etc, etc, etc. Mas na verdade a intercessão ela é destinada a todos, né? Todos nós, como homens e mulheres de Deus, temos esse legado de interceder. Quando o Senhor chamou Adão e deu a Adão o jardim do Éden, Deus deu 2 coisas para Adão. A primeira coisa que ele deveria fazer era cultivar o jardim, e a segunda coisa que ele deveria fazer era proteger o jardim. E essa palavra proteger tem a ver com intercessão. Então era a função dele ser um intercessor, guardar, proteger, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Então eu tenho destinado todas as terças-feiras para despertar os intercessores, ativar aqueles que talvez estejam um pouco desconectados e adestrar novos intercessores. E para aqueles que estão em casa, meu conselho é que nesse momento você compartilhe o nosso vídeo ao vivo aqui, para outros que depois vão estar assistindo. Faz parte já de uma série que eu vou estar ensinando todas as terças, e é importante que você tenha isso no coração, de aprender, de tomar nota, de vir para cá nas terças, né? Tomando nota, e aqueles que estão em casa tomarem nota. Claro que aqueles que podem vir aqui é melhor, porque vai ter a impartição. E aqueles que estão em casa, eles vão receber mais a medida do vídeo mesmo, mas todos podemos receber. Então hoje o título do que eu vou estar ensinando é
o que é intercessão. Se você quer tomar nota, anote o que é intercessão. É importante que nós tenhamos esse conceito bem definido. E eu vou, para alguns talvez seja uma reafirmação do que eu já tenho ensinado, e para outros seja uma revelação nova. Então não importa, eu sempre costumo dizer que o óbvio ele só é óbvio depois que nós ouvimos. E às vezes quando nós ouvimos outra vez aquilo, a gente relembra, puxa, não tinha entendimento bem certo disso. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo de número 22, Ezequiel 22, vamos ao versículo 30, Ezequiel 22, 30. Eu gostaria que todos que têm as suas Bíblias pudessem nos acompanhar, até aqueles que têm em casa, podem ir também colocando assim abaixo, aí nos comentários, no chat do vídeo, pode ir colocando os versículos, né? E também podem colocar os versículos nos comentários fora do chat, porque depois as pessoas que vão vendo o vídeo têm disponível ali os textos que eu estou lendo, tá bem? Ezequiel 22, versículo de número 30, 22, 30, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com fogo do meu furor, e os consumi e fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus usa a boca do profeta e diz assim: olha, eu procurei entre eles um homem que tapasse o muro, que tapasse e se colocasse na brecha, para que eu não viesse e destruísse essa terra, essa cidade. Então, para nós termos entendimento assim do que é intercessão, nós temos que ver o que o Senhor está falando aqui. Ele diz que procurou, que ele procura. Então, intercessores são pessoas que se colocam na brecha, são pessoas que se colocam entre Deus e alguém. E a Bíblia diz que o Senhor procurou esse tipo de pessoa e não encontrou. Quer dizer que Deus está procurando intercessores. Às vezes Deus está procurando um intercessor para que ele não venha destruir uma cidade, destruir uma família, destruir uma casa, destruir um ministério, etc, etc, etc. Então, as cidades antigas, né, no contexto em que foi escrito esse texto, elas eram cercadas de muralhas. E o que os inimigos tentavam fazer para entrar? Eles começavam a bater com suas armas bélicas, com suas armas de guerra, e eles iam batendo, até que eles abriam brechas nos muros. E esses muros, quando eles ficavam com aquela brecha, eles eram um ponto vulnerável, e por ali o inimigo entrava, e por ali o inimigo conseguia tomar a cidade, destruir aquela cidade. E o Senhor disse assim: olha, eu estou procurando alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque nesse buraco do muro e fique ali posicionado. Então, quando os moradores, né, os soldados daquele exército, os comandantes daquele exército da cidade, identificavam que havia um muro, havia no muro uma brecha, o que eles faziam? Eles pegavam um soldado e colocavam esse soldado fortemente armado, às vezes 1, 2, 3 ou 4, e aqueles soldados ali naquele lugar da brecha, eles eram a proteção, eles eram o muro. Então eles ficavam protegendo, guardando aquele lugar. E na verdade Deus procura essas pessoas, são pessoas que se colocam na brecha, que se colocam nesses lugares onde o inimigo atacou, onde o inimigo conseguiu acesso, às vezes por questões de maldições, iniquidades, pecados, decisões até mesmo deliberadas das pessoas. Mas o intercessor, ele não olha para isso, o intercessor olha para a graça e para a misericórdia de Deus. Então, é importante isso. Então, a intercessão, ela começa por aí. E temos 4 palavras assim para definir intercessão, assim, para que vocês possam ter noção. 2 delas no grego e 2 delas no hebraico. A primeira delas, no grego, é a palavra enteuxis. Enteuxis, é assim que se pronuncia. E o que essa palavra significa? Essa palavra significa uma oração com tempo e um lugar previamente planejado. E essa palavra ela significa uma conversa
né? É um tempo, é uma oração com tempo e lugar planejado para uma conversa, para depois fazer uma petição, né? Um pedido. Tecnicamente é quando alguém se aproxima de um rei e pede uma audiência. Então, a primeira palavra que nós temos assim sobre intercessão tem a ver com você agendar, né, um encontro com uma autoridade. E, no caso aqui denota a autoridade seria o rei. Então nós podemos entender que sempre vai ter um encontro entre a autoridade e o intercessor, porque o intercessor ele se apresenta diante da autoridade. Quantos me entendem? A segunda palavra é a palavra kakno. É uma palavra grega, né, irmãos? Kakno, que significa encontrar-se e interceder e rogar por alguém. Então nós podemos entender que também intercessão, tanto no grego, né, nessas duas palavras significa encontro, numa significa fazer um pedido em favor de alguém e a outra significa rogar por alguém. As palavras no hebraico elas são diferentes. A palavra no hebraico, a primeira delas é a palavra palau, e a palavra palau ela significa orar, interceder e mediar entre um juiz por causa de outro. Tem a ver com você encontrar-se com um juiz em favor de alguém que está sendo acusado. Então o intercessor sempre ele vai fazer o papel da defesa, né? Nós nunca podemos nos aliar a Satanás, que é o acusador. Nós temos que nos aliar a Jesus, porque o ministério da intercessão, ele opera junto com o ministério de Jesus. Jesus é o nosso intercessor, né? Ele intercede por nós, diz a Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede, né? E Jesus também intercede. Então, palau significa mediar entre um juiz e a causa do outro. E a outra palavra que tem é a palavra paga. P-A-G-A, paga, com acento no A, pagar, né? É uma palavra com um significado poderoso, significa afetar por violência ou por oportunidade, acometer, arremeter, encontrar, ferir, interceder, interpor-se, libertar, matar, orar, pedir, suplicar. É uma palavra mais forte, né? Por quê? Porque quando nós falamos de intercessão, nós estamos incluindo muitas áreas, não somente para fazer oração suplicando, mas às vezes nós vamos estar também tomando um território e fazendo guerra em favor de uma pessoa. Então o intercessor, às vezes ele se coloca também na posição de alguém que está pedindo graça e misericórdia, mas também se coloca na posição de um defensor, de alguém que está protegendo essa pessoa. Então, a intercessão é se aproximar de um rei. Presta bem atenção nisso, com um propósito específico e um lugar determinado. Essa palavra aproximar significa intimidade, comunhão com Deus. Então nos fala sobre uma das faces de intercessão, que é o quê? Desenvolver uma relação íntima com Deus. Então o intercessor ele não pode ser uma pessoa distante de Deus. Às vezes nós temos intercessores que eles fazem um momento de oração deles, acham que o turno da intercessão, o momento que você vai interceder, tem um momento de intimidade. Não. Você não pode pedir algo para alguém que você não é próximo. Quantos me entendem? Por que muitas vezes nós não somos efetivos na intercessão? Porque nós não aplicamos essa questão da intimidade. Tem pessoas que elas dizem assim: apóstolo, eu não me sinto tão próximo de você, mas é porque você não se aproxima. Porque eu trato todo mundo igual. Às vezes as pessoas dizem: tenho até medo de falar contigo, eu nem te chamo. Eu falei: não chamo porque não quer, porque quem me chama eu respondo, eu falo, né? Às vezes as pessoas dizem assim: eu tinha tanta vontade de convidar você, sei lá, para ir lá em casa, etc, porque nunca convidou. Tipo, às vezes nós não entendemos, mas Deus ele diz o seguinte: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Quer dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que a cada passo que nós damos em direção a Deus, Deus dá um passo na nossa direção. Então se eu estou disposto a me aproximar de Deus, eu tenho que entender que a intercessão começa com intimidade com Deus, ela não começa com distanciamento. Às vezes nossa vida de oração ela está muito distante. Nossa intimidade com o Pai, sabe, aquele momento que nós temos de devocional, de etc, de ter momentos com Deus, de estarmos o adorando, né?
Por isso que a gente sempre recomenda, antes de você começar a interceder, se aproxime de Deus, ame Ele, adore Ele, sabe? Claro que para muitas pessoas, às vezes pela questão do corre-corre, do dia a dia, quando você vai chegar na intercessão, você já está cansado. Você diz assim, poxa, mas eu não tenho muito tempo. Mas lembre-se o seguinte, todo o tempo que você investe com Deus, é o tempo que você não perde. Porque às vezes você perde o dia inteiro pensando coisas que você não vai conseguir resolver, tentando encontrar uma saída que você não vai achar, tentando mudar situações que você não tem capacidade humana de resolvê-las. E se você tivesse gastado aquele tempo em intimidade com o Pai pode fazer coisas que nós não podemos. Então nós temos que, sabe, Satanás ele não pode impedir você de ter intimidade com Deus, ele pode distrair, ele pode desenfocar, ele não pode te separar de Deus, porque a Bíblia diz que nada pode nos separar de Deus, nem a morte nem a vida, sabe, nada. O que ele usa? Ele usa alguns artifícios, né? Às vezes nos cerca de problemas, de incertezas, de dúvidas, etc., para que a gente não gaste tempo com Deus, porque parece que às vezes a gente está focando mais no problema do que no próprio Deus. Então, a intercessão, ela tem a ver com aproximar-se, né? Tem a ver com você ter um encontro com um lugar específico e dedicado a isso. Então, nós ensinamos aqui na casa que é muito importante você ter um lugar de intercessão e ter um momento de intercessão. Nós agora, depois que começamos com essa questão da pandemia, a gente não trouxe de volta a intercessão a tempo, né? A todo tempo aqui presencial para casa, mas nós estamos aqui nas terças-feiras realmente reorganizando e realocando os intercessores para que eles possam, porque aqui a gente tem uma sala, essa sala ela durante muitos anos ela ficou aberta 24 horas por dia, nunca fechou, porque nós entendemos que a intercessão ela precisa ter um lugar e precisa ter o quê? Um horário pré-definido para a tua intimidade. Isso é uma coisa muito importante. Eu vejo que a igreja hoje ela perdeu esse foco, sabe? Nós temos dificuldades às vezes de ter um espaço, porque moramos numa casa que talvez não tenha tanto espaço físico, né? Às vezes nossa casa é pequena, às vezes aquele movimento diário, as pessoas elas respeitam tudo que é momento, né? Por exemplo, quando o pai está assistindo futebol, o pessoal respeita. Quando os filhos estão assistindo lá os programas que eles gostam, os pais têm que respeitar. Quando estão querendo assistir notícia, todo mundo respeita. Engraçado, a gente respeita todas as coisas, e às vezes quando é o momento da oração, não se respeita aquele momento, né? Não se tem aquele momento como um momento importante, como um momento realmente efetivo, como um momento em que nós amamos a Deus e nos dedicamos àquilo ali. Então, a intercessão ela começa desse momento de aproximação, de intimidade. Não há intercessão sem intimidade, né? E a mesma coisa, assim como o casal, o noivo, a noiva, né? O marido e a mulher, quando eles vão constituir uma família, eles precisam ter o lugar deles, né? De intimidade. A mesma coisa Deus quer ter momentos e lugares de intimidade com você. Uma vez eu ouvi um profeta interessante, ele contou uma experiência muito interessante. Ele disse que ele começou a ter problema, ele é um homem de Deus, a mulher dele é uma mulher de Deus, e a mulher dele começou assim a ficar fria com ele, não queria ter intimidade com ele, e ele aquilo começou a incomodar ele, e ele ficou orando, e por mais de 6 meses aquilo perdurava dentro da casa dele, e ele orando, intercedendo, chorando aos pés do Senhor. E um dia assim, quando ele já não aguentava mais aquilo, ele falou: Deus, o que está acontecendo? Será que o nosso casamento está terminando? E por que a minha esposa está assim? E aí o Senhor falou assim para ele: olha, como eu te dei um legado profético, eu estou te mostrando como é que a minha noiva me trata. Eu estou te compartilhando o que eu sinto. Toda vez eu quero ter intimidade com eles, e eles não me querem. Eles são frios comigo. Eu já vi muitos casais que reclamam que na hora que vão para o quarto, vão deitar, fica lá um no celular e o outro no outro celular, distraídos, não se desfrutam um ao outro. E hoje em dia as pessoas elas preferem estar assistindo algo, fazendo outras coisas, trabalhando, do que investindo tempo na intimidade delas com Deus.
Os intercessores, eles não são qualquer tipo de pessoa. Eles são pessoas que decidiram viver e desfrutar da intimidade do Pai. E o Pai também vai desfrutar da intimidade com os seus filhos. E o Pai vai mostrar para os seus filhos e vai compartilhar o seu coração. Quando a gente olha ali para a proximidade que havia entre Deus e Abraão, Deus disse assim: porventura posso eu esconder alguma coisa de Abraão? Poxa, sabe que relacionamento, né? Aí o Senhor disse: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão, como era íntimo, ele se colocou na brecha por Sodoma e Gomorra e começou a interceder. Mas Senhor, se tiver justos lá, tu vai destruir o justo com o injusto? E aí a gente observa que o Senhor, ele ouve a intercessão de Abraão. Mas a intercessão de Abraão, ela foi fruto de um compartilhar de coração. Deus compartilhando com ele. E isso é fruto de intimidade, irmãos. Às vezes os intercessores, eles são muito distantes de Deus. Sabe, esfriam. E é como um relacionamento, sabe, entre um casal que às vezes esfria. Por falta de zelo, por falta de você cuidar daquilo. Hoje, quando você vai fazer qualquer tipo de atividade para casais, você sempre ensina eles que o momento do casal é um momento muito importante. Por quê? Porque às vezes o casal não tem tempo, sabe? Cria filhos, educa, trabalha, tenta conquistar algo melhor para a família. Mas eu pergunto uma coisa: o que há de melhor para uma família que o pai e a mãe estarem juntos se amando e serem firmes no relacionamento deles? Nada. Então me entenda uma coisa: não há nada melhor do que você estar em intimidade com Deus para toda a tua família, para o teu casamento e também para a igreja. Uma igreja que desenvolve e motiva pessoas a serem íntimas de Deus é uma igreja forte. Porque o trabalho que muitas vezes a gente deveria fazer de horas e horas e horas dentro de um gabinete, às vezes a pessoa em 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora de oração com Deus resolve o problema dela. Que eu posso ficar uma tarde inteira aconselhando que não vou resolver. Quantos me entendem? Então nós temos que nos aproximar. Se queremos realmente ministério de intercessão, intercessão é estar próximo, íntimo de Deus. A segunda coisa que intercessão é mediar entre duas partes. O intercessor, ele se coloca no lugar do outro, como Moisés quando intercedeu diante de Deus pelo povo que ia ser destruído. Vamos ler lá Êxodo 32, versículo 31 e 32. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o pecado, ou se não, risca, peço-te do livro que me escreveste. Olha o que o Senhor falou. Que Moisés chega? Moisés chega e ele se coloca diante de Deus em favor do povo, porque o povo havia pecado. O povo havia feito coisas que desagradavam a Deus, e Moisés, ele se coloca diante de Deus para interceder, para mediar, né, para criar, sabe, tentando fazer o coração de Deus se aplacar. Hoje em dia é muito mais fácil, eu tenho visto assim dentro da igreja, a gente se colocar na posição: bem feito, tem mais é que levar juízo de Deus mesmo, pecador, não quer nada com Deus, não quer vir na igreja, quer viver essa vida aí, que vá para o inferno. Por que nós estamos dessa forma? Porque nós não estamos nos colocando na posição que deveríamos, como filhos de Deus, como intercessores. Sabe, Jesus, ele nunca nos olha assim. Jesus, ele sempre olha porque ele pagou o preço, porque ele acredita no nosso destino profético. Sabe, Jesus foi na cruz porque ele acredita que pela obra da redenção pessoas podem ser diferentes. E nós nunca podemos duvidar da cruz. A base de um intercessor é compaixão, é graça, é amor, é misericórdia. O intercessor nunca vai conseguir ser efetivo se ele não amar como Jesus ama. E talvez às vezes nós vamos ter que olhar para pessoas que nós amamos e que estão na prática do pecado e que é duro. Mas o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que nos colocar na mesma posição de Jesus.
acreditando que a obra da cruz é 100% suficiente para transformar a vida de um pecador arrependido. Então, muitas vezes a pessoa não vai estar arrependida, então nós vamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Pai, Tu prometeu que o Teu Espírito convenceria a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Amado Espírito Santo, nos ajuda nessa obra. Porque quem é que convence o homem? Sou eu? É você? É o que nós falamos? É os conselhos que nós damos? É as imposições que nós fizemos? Não. O que pode convencer uma pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai seduzir alguém, ele vai trazer convencimento. Amém? Então nós temos que ser esse mediador, essa pessoa que se coloca, sabe? Que se coloca como alguém entre partes, né? Entre pessoas até que às vezes nem merecem. Eu pergunto, o povo de Israel merecia uma intercessão aqui? Não merecia. Porque se você for olhar para eles não mereciam intercessão, eles haviam feito coisas ruins, eles muitas vezes levantaram falsos altares, eles desanimaram, desmotivaram, decidiram não entrar na terra prometida. Todas essas coisas aconteceram, e isso magoou o coração de Deus, porque Deus havia dado um destino para eles. Mas o que eles fizeram? Eles não desistiram. Aliás, Moisés não desistiu. Moisés disse: Senhor, então é melhor que tu risque o meu nome, porque eu não vou entrar na terra sem ti. Ele disse: eu não vou entrar nessa terra sem a tua presença. Intercessão, compaixão. Sabe, eu vejo o coração de Moisés muito, muito misericordioso com o povo, sabe, irmãos? E olha que Moisés, ele sofreu muita coisa. O povo às vezes queria matar Moisés, o povo reclamava de Moisés, mas Moisés nunca olhou o povo para o lado pessoal, com a alma dele, entende? Às vezes nós queremos, o intercessor não pode botar a alma dele, porque a nossa alma às vezes ela não é uma boa conselheira. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então temos que nos colocar como intercessores de verdade. Intercessor é aquele que é mediador, não é acusador, não fica orando para Deus mandar juízo. Às vezes eu vejo até pastores, profetas e inclusive apóstolos, enfim, pregadores, que dizem: que Deus mande juízo sobre tua vida, sabe? Não, irmãos, essa casa aqui não foi chamada para isso. Essa casa foi chamada para levantar intercessores. Essa casa foi chamada para levantar pessoas que amam o que Deus ama, e Deus ama as pessoas, ainda que as pessoas possam não estar amando Ele, ainda que as pessoas possam não estar, nós amamos pessoas, e amamos pessoas orando por elas, sabe? Eu vou dizer uma coisa: você pode amar de muitas formas as pessoas, você pode dar presentes, você pode ajudar, você pode etc, 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 mas eu vou dizer que não existe nada mais como expressão de amor do que você se colocar de joelhos em favor de alguém. Pessoas podem recusar os teus conselhos, pessoas podem recusar as tuas direções e o teu governo, mas ninguém pode impedir você de orar. Tuas orações não vão ser trancadas, porque toda oração que nós fazemos em nome de Jesus, ela vai ao céu e Deus nos ouve. A Bíblia diz que os anjos colhem as nossas orações. A terceira coisa que intercessão ela é a palavra paga, né? Significa guerra espiritual. A palavra paga, ela é usada originalmente para definir violência, guerra. Essa palavra paga significa meter-se em guerra. E às vezes nós não sabemos, né? Mas há uma maneira de nós conseguirmos o impossível, e é quando nós invadimos o campo do inimigo. Então, a intercessão, ela é guerra espiritual. Então, intercessão não é só você defender. Intercessão também tem a ver com ataque, com guerra, com batalha. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 11:12. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, por violência, e os que se esforçam se apoderam dele. Veja que aqui em algumas traduções diz violência, outras diz esforço, mas a palavra melhor aqui seria violência, né? No original aqui significa usar violência, ser violento. Então o reino de Deus, ele é estabelecido com violência. É violência de nós agirmos na carne? Não, é violência no espírito. É uma batalha espiritual, irmãos. Você acha que Satanás ele fica feliz quando uma pessoa se converte? Ele fica feliz da tua família ser uma família de adoradores? Não,
É uma batalha espiritual. Fica feliz que você prospere? Não. Por quê? Eu sempre costumo dizer uma coisa: os intercessores, eles têm que ser sábios, eles são soldados, são guerreiros que estão sendo adestrados para a batalha. Então o diabo vai tentar de diversas formas impedir você. Por muitas vezes, quando nós estávamos aqui levantando intercessão, aconteceram inúmeras coisas, e uma delas que o inimigo atacava muito era as finanças. Por quê? Porque o diabo sabe, irmãos, que pessoas que estão sem recurso financeiro, elas desanimam. Então nós, como intercessores, nós temos que estar sempre guerreando, porque sabemos que, eu costumo dizer uma coisa, quando a gente levanta intercessores aqui, um dos motivos que nós devemos estar orando é pelas finanças do povo, para que Deus prospere, para que o inimigo não tome, e às vezes é na oração, é no jejum, é no propósito que nós estamos, é que nós soltamos essas porções. Agora nós vamos ter um jejum de 10 dias, do dia 18 ao dia 28, um jejum bem longo, 10 dias, né? E por que nós vamos estar jejuando? Porque nós cremos nos decretos que podem ser alterados, e eu quero convidar todos que entrem, e quero motivar nos próximos dias para que muitas pessoas, por isso que a gente tem movido, e eu sei que tem pessoas que estão se conectando comigo agora pelo meu canal aqui, e que compartilhem, que botem nas suas redes sociais, mandem nos seus grupos de WhatsApp, enfim, grupos de Face, etc. Porque Deus ele quer levantar soldados dele, Ele quer levantar homens e mulheres que entram no território do inimigo. Não é só se colocar, sabe, defendendo o nosso território, mas é também tomando território. E aí, quando nós falamos sobre avanço, conquista, nós vamos ter que entender que a intercessão, ela faz parte, irmãos, faz parte, sabe, nós estamos orando, atos proféticos, jejuns, madrugadas de intercessão, madrugadas de adoração. Então, quando isso aí estiver na igreja, você tem que ser a primeira pessoa a dizer assim: olha, eu estou lá. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você, escute o que eu vou falar, e o que eu estou falando agora é pelo Espírito. Não que eu não fale tudo pelo Espírito, mas eu estou falando uma rema agora pelo Espírito. Você sabe que quando há uma batalha espiritual, o guerreiro, quando ele vai para a guerra e quando ele batalha, no momento em que ele batalha, no momento da guerra, quando ele ganha, ele nunca volta de mãos vazias. Ele ganha uma coisa chamada despojo. E no espanhol é botín, despojar, tomar algo que estava no território do inimigo. Então, guerreiros, homens e mulheres que são intercessores, que tapam as suas brechas, que andam em santidade, que estão com a sua vida organizada diante de Deus, eles vão para a guerra, e depois da guerra, eles podem até trazer algumas cicatrizes, algumas feridas, porém, eles vão ter uma coisa bem clara no seu coração: eles estão firmes, focados, porque sempre haverá uma porção, haverá uma porção que é tua. Então, não pensa você que na tua guerra espiritual, apóstolo, a coisa está grande, está uma luta muito grande. Então, deixa eu te dizer uma coisa: se o inimigo colocou tanta batalha nessa área, é porque atrás dessa guerra existe algo de valor, algo importante, existem coisas importantes aí. E o que nós temos que fazer? Nós temos que nos posicionarmos como guerreiros que somos. Então é uma batalha espiritual, tem a ver com violência. Na versão amplificada dessa palavra diz assim: desde os dias de João Batista até o dia de hoje, o reino do céu há resistido, suportado, afrontado, aguentado, sofrido, padecido, tolerado um ataque agressivo e violento, e homens violentos tomam por força, como que um presente, uma recompensa preciosa, uma porção desejada, aspirada, como se fosse com ardente fervor o céu, e com intenso esforço empurrem com vigor, com ânimo, empenho. Isso significa, então quer dizer o quê? Que quando eu estou intercedendo, eu estou empurrando, eu estou resistindo, eu estou me esforçando. Então, às vezes, na hora da intercessão, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes, aqueles filmes das guerras nórdicas que haviam no norte da Europa, em que os vikings, eles combatiam os outros povos, e os vikings, eles tinham uma técnica, que era a técnica de escudo, e eles ficavam empurrando com seus escudos, empurrando, até que eles faziam o inimigo abrir as linhas e eles conseguiam entrar.
Então os intercessores, além deles serem a linha de defesa, eles também são a linha que empurram as linhas do inimigo mais para lá. Então às vezes quando as coisas estão sendo muito opressivas, há muita opressão, muita batalha espiritual, é porque as linhas do inimigo correram em nossa direção. Então sempre Satanás vai tentar contra a intercessão de uma igreja. E é por que eu estou retomando isso? Porque não dá para brincar de ser igreja, irmãos. Eu posso brincar de igreja aqui com vocês. Eu posso chegar aqui e fazer várias coisas bonitas para você, entreter você, criar coisas legais para a igreja, coisas que fazem você se sentir bem, mas eu não vou estar ensinando você. E esse não é o meu chamado. O meu chamado não é esse. O meu chamado não é entretê-los. O meu chamado é levantar homens e mulheres que se colocam nas fileiras e realmente desembaiam suas espadas e enfrentam o inimigo cara a cara, face a face, sem medo. Então a intercessão é um despertar, é um despertar à batalha, é um despertar à guerra. Talvez você diga assim, mas eu não quero essa guerra com o diabo, eu até quero ficar no meu canto, o diabo fique no dele. O diabo nunca vai ficar no canto dele. O diabo, ele quer o teu lugar, e ele vai tomar. Se você não se posicionar, ou você perde, ou se alguém não se posicionar por você, você perde. Então nós temos que, pastores que me assistem, líderes que me assistem, a intercessão não é um brinquedo, a intercessão não é uma opção. Todo o território que não tem soldados, esse território ele está à mercê. Eu pergunto para você, escute o que eu vou dizer. Quais são as nações mais ricas do mundo? As que têm os melhores exércitos ou as que têm os menores exércitos? Me ajude. Os melhores, irmãos. Por quê? Porque quando você tem força bélica, você também consegue conquistar muitas coisas. Então a intercessão é uma coisa que ela desata muita provisão. Amém? Número 4, a intercessão produz com que a luz de Deus, ela caia, ela baixe. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 4. 2 Coríntios 4, versículos 13 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos que entender uma coisa, que Satanás ele trabalha cegando as pessoas. Satanás ele trabalha tirando o entendimento, fazendo com que as pessoas elas não vejam. Então quando nós nos colocamos como intercessor, o intercessor ele vai adiante de Deus e faz com que a luz de Deus caia, a palavra de Deus comece a brilhar e haja se dá a luz, entendeu, irmãos? Há uma iluminação no entendimento das pessoas e as pessoas são salvas. É como se os intercessores, e a gente observa que Gideão ele fez muito bem isso, né? Eles foram com lâmpadas, né? Com tochas, e eles se eram guerreiros. Nós vamos à frente, nós vamos batalhando, nós vamos abrindo o caminho, e quando os intercessores eles estão oficiando, há uma coisa bem interessante. Por isso que aqui na casa, primeiro é adoração, depois intercessão e depois evangelismo, porque quando você adora e você intercede, você cria um céu aberto, e aí pessoas começam a ser tomadas pela palavra. Então quando os intercessores estão trabalhando, estão intercedendo, o que eles produzem? Eles produzem uma iluminação. Ou seja, a luz de Deus começa a brilhar com mais intensidade. As trevas começam a ser dissipadas. E aquilo que Satanás vinha fazendo, que era cegar o entendimento do incrédulo, Deus começa a produzir naquele incrédulo fé, começa a tirar a cegueira espiritual dele, e a pessoa de repente é como se ela estivesse dormindo, e ela abre os olhos e acorde, porque os intercessores eles provocam esse despertamento. Agora, como é que nós podemos arrebatar o reino de Deus, né? Como é que nós podemos tomar o reino de Deus? Primeiro, por intermédio da intercessão, ou seja, levantando uma intercessão. Então o reino de Deus ele vem por meio de intercessão. A oração que Jesus ensinou através do Pai Nosso é qual? Né?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, o quê? O vosso reino, e seja feito o quê? A sua vontade. Veja que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, venha o teu reino. Ele está dizendo que o intercessor, ele faz o quê? Ele traz o reino e a vontade de Deus por meio da oração. Então, olha que forte que é isso, irmãos. Quer dizer que nós podemos estar num território como Pelotas, ou você que está me assistindo está num território, na tua cidade, na tua nação, no teu estado, e você pode pensar assim, como é que eu posso fazer para que a vontade de Deus se estabeleça na minha cidade? Você vai ter que começar a orar, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Adoradores e intercessores cantando que venha o reino, que venha o reino, que venha o reino, que venha o reino. Isso que acontece? Produz um rompimento espiritual. Então nós temos que nos posicionar, sabe? Às vezes você está lá orando pela tua família, né? Você não sabe o que você deve orar por eles, porque a Bíblia diz que nós não sabemos interceder, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda. Então às vezes você está ali orando e você diz que venha o teu reino, Senhor, e de repente Deus começa a falar algo para você e você começa a dizer que venha isso sobre a vida de fulano e você começa a quebrantar. Você começa a quebrar os alicerces de Satanás, que ele levantou falsos fundamentos, e coisas começam a acontecer. Quantos me entendem? A segunda coisa importante para nós trazermos o reino é através de uma posição de violência, né? Violência de espírito, arrebatando os que pertencem ao reino de Deus por meio da intercessão. Tem vezes que nós temos que nos posicionar diante de Deus e dizer, Senhor, esse aqui eu não abro mão, não vou abrir mão disso aqui, Senhor, porque isso aqui pertence a ti, tu comprou, tu lavou, tu remiu, esse território é teu, essa cidade é, sabe? Você começa diante de Deus, não aceitar que o inimigo tome aquele lugar. E essas pessoas são os intercessores, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, não acredite que vai melhorar as coisas. Entra político, sai político, entra viés político de um lado, de outro, não importa. O que vai mudar é quando o Senhor começar a manifestar a glória dele na vida das pessoas, nas empresas, nos negócios. Nós temos que nos posicionar como intercessores. Sabe o que falta para nós? Nos falta realmente intercessão. A média de oração de um cristão do Oriente é 1 hora por dia. A média de oração de um cristão ocidental é 10 minutos diário. De todos. Sabe o que é isso? Baixo, baixíssimo. Isso é quase nada, é nulo. Quer dizer que as pessoas investem 10 minutos orando. Quando investem, irmãos? E são aquelas orações, sabe? Não são orações intercessórias, são orações, meu Deus, eu não aguento mais. São orações de lamento, de tristeza, de derrota. Não orações baseadas nos valores e princípios do reino, dizendo, Senhor, eu sei que tu tens um plano, um desenho, então eu preciso ser violento. Preciso ser violento, como homens e mulheres dispostos a pôr-se na brecha pelas almas, dispostos a levantar um cercado de cobertura para os filhos de Deus. Sabe, eu tenho que colocar no meu coração uma violência. Eu não posso, sabe, o intercessor, ele não é um gato, ele é um leão. Ele não é um gatinho, ele é um leão, é uma leoa. Tem que despertar o leão que vive dentro de você, tem que despertar a leoa. Sabe, essa leoa que vive na tua vida, minha irmã, não é para ela ficar lá só se botando no marido. Eu costumo dizer assim, às vezes as mulheres, elas quando vão falar com o marido, ou com o filho, ela fala com autoridade, bota no lugar. Pois é, agora pega toda essa autoridade que você usa às vezes com o teu marido ou com os teus filhos e canaliza isso no mundo espiritual. Você vai ver que baita intercessora que você vai ser. Olha lá, viu? O Espírito Santo me revela. Eu sei treinar intercessoras, sabe? Deixa a leoa se manifestar no mundo espiritual. Então, Deus está buscando 2 tipos de indivíduos. Primeiro está buscando adoradores. Abra comigo, João 4:24. Acharam? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
A Bíblia diz que, no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Então Deus está procurando, primeiro, adoradores, e depois Ele procura o quê? Intercessores, como nós lemos lá em Ezequiel. Ele procura o quê? Intercessores. Foi o que nós lemos lá em Ezequiel 22:30. Então, é dois tipos de pessoas. Quando o Senhor acha um intercessor ou um adorador, Ele se agrada. Então, sabe, Deus não está procurando um apóstolo, Deus não está procurando um pastor, Deus não está procurando um evangelista, um mestre, Deus não está procurando um diácono, Ele está procurando um intercessor, um adorador. Sabe, irmãos, você pode não saber tocar, cantar. Às vezes a gente olha assim, como que seria legal se eu pudesse, né, cantar, adorar, que é tão lindo. E aí você, como eu, não toca e não canta nada. Aí você fica meio assim, não, mas de repente Deus te chamou para outra coisa, Deus te chamou para intercessão. E os intercessores, eles trabalham de mãos dadas com os adoradores. E aonde Deus encontra adoração e intercessão, Ele encontra pessoas segundo o coração dEle. E nós não podemos baixar os nossos muros, sabe? Não podemos, não podemos desanimar. A intercessão não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito, irmãos. Ela tem que ser feita com muito zelo. E eu não estou falando um clichê aqui só para, sabe? Não, eu estou falando algo que nós, sabe? Algo que eu dedico o meu tempo. Eu dedico o meu tempo a levantar pessoas para essa área. Então, a intercessão, ela levanta um cercado. Ela levanta um cercado, como se nós pudéssemos levantar um cercado. E o que é esse cercado? A palavra diz, né, que esse cercado, ele é como uma cerca de proteção. Então, quando nós estamos intercedendo, nós estamos levantando uma cerca de proteção. É como se a gente conseguisse levantar um muro ao redor daquilo que nós estamos orando. Quando você intercede por uma família, você levanta uma cerca, um muro ao redor daquela pessoa, daquela família, né? Por uma pessoa, por uma igreja, por uma cidade. Então, o nosso nível de intercessão tem a ver com o nível de proteção que nós estamos levantando. Olha que tremendo. Você já parou para pensar uma coisa? Eu pergunto para vocês aqui, quem de vocês aqui dormiria tranquilo se a casa de vocês não tivesse um muro, ou não tivesse uma boa proteção, né? Lá de repente tem um cachorro, tem alguma coisa que você tem ali como proteção. Você deita e vai dormir tranquilo. Agora, se você está dormindo num lugar onde você vê que tudo é desprotegido, você sempre está com receio. Receio de quê? Que de alguma forma o ladrão entre e roube. Igrejas, famílias que não têm intercessão, são lugares onde o inimigo entra e rouba o que ele quer, a hora que ele quer. Então nós temos que nos alertar, porque a proteção que nós precisamos é por meio da intercessão. O dia que você tiver claro e objetivo que a intercessão é algo necessário e indispensável, sabe o que você vai fazer? Você não vai esperar que alguém te convide. Você vai dizer, eu preciso interceder. E eu digo, quem é que aqui consegue orar 24 horas? Ninguém. Porque você pode até orar um dia inteiro 24 horas. No outro dia você vai dormir 48. Cansado. 1 hora de intercessão equivale a 8 horas, irmãos, de trabalho. Às vezes nós vamos orar, ficamos orando ali 1 hora e meia. Quando termina o nosso turno, dói todo o corpo, dói a cabeça, dói aqui, dói ali. Por quê? Porque tem toda a carga espiritual que veio sobre mim. Todo o peso espiritual que está sobre a minha casa. Então eu tenho que parar e prestar atenção. E dizer, opa, só um pouquinho. Deus me chamou para ser um intercessor. E eu não posso. Agora, quando eu faço parte de uma rede de intercessão, é diferente. Porque eu orei lá, e depois, na hora que eu estou descansando, tem outro orando. E quando o outro está descansando, tem outro orando. Quantos me entendem? A importância que tem da intercessão ser colocada como algo que nós realmente vamos valorizando. Amém? Serve também para ajudar e proteger as pessoas que estão com um problema, estão desesperadas. Às vezes, quando nós estamos intercedendo, a intercessão protege os desesperados, aqueles que estão no meio de uma crise. Cria um lugar seguro. Lugar onde há intercessão é um lugar seguro. A gente se sente seguro, é como uma família.
A oração intercessória, ela vai levantando essa parede espiritual ao redor do povo, dos casamentos, dos filhos, cidades, nações, etc. Cria esse cerco, né, de proteção e faz com que o inimigo não entre. Agora, quando esse cerco ele está rasgado, furado, quebrado, o inimigo entra e destrói. Alguns anos atrás, eu sempre conto essa experiência. Uma das primeiras vezes que Deus me deu uma visão, eu tive uma visão do mundo espiritual. Eu estava orando, de repente, eu fui tomado assim pelo Espírito, acabei caindo, e aí meus olhos fechados, assim, comecei a ter uma visão. E a visão eu vi assim um lugar que era a região, era a dimensão espiritual. E na dimensão espiritual eu via assim muitas trevas, lama, eu via, sabe, pântanos, etc. E de repente, assim, no meio daquela dimensão espiritual, eu comecei a ver um ponto de luz assim ao longe. E é como se alguém me levasse pela mão, assim, sobrevoando aquilo até aquele lugar. E quando eu chegava, eu via de cima aquele lugar. E quando eu via de cima, eu via várias pessoas dentro daquele círculo de fogo. E pessoas orando. E de repente, então, algumas pessoas, em algum momento, elas paravam. E aonde elas paravam, a chama que estava ao redor delas ia diminuindo, extinguindo, até que ela apagava. E aquilo ali criava uma fenda no muro. E os demônios, eles vinham contra aquele muro e tentavam entrar e batiam no fogo e voltavam, batiam no fogo e voltavam. Mas eles não desistiam, até que alguns entraram por aquele buraco e levaram várias pessoas juntos. E o Senhor falou assim comigo, Ele disse para mim, vou te ensinar um princípio. Eu era novo, eu não tinha um ano de convertido. Eu acabava de me batizar. Ele disse, eu vou te ensinar um princípio que no futuro tu vai precisar muito. Há 3 coisas que mantêm esse muro em pé: santidade, oração e adoração. Mantém esse muro em pé. E eu falei, tá bem. Então eu escolho que tipo de ambiente espiritual eu quero estar. Sabe, nem todo mundo que vai chegar aqui na igreja vai entender isso. Mas se você está aqui hoje, se Deus te despertou para o chamado da intercessão, você faz parte da nossa rede de intercessores, ou me acompanha pela internet e diz assim, apóstolo, eu quero fazer parte dessa rede, então me escreve. Nós temos uma rede grande de intercessão. Não somos intercessores sozinhos, a nossa rede ela está espalhada pelo mundo inteiro. Agora precisamos nos adestrar, precisamos nos qualificar, precisamos nos dedicar, precisamos nos limpar, para que o inimigo não tome vantagem sobre nossas batalhas. Abra comigo Neemias capítulo 4. Vamos ler o versículo 7 e o 8. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e suscitar confusão ali. Veja que quando o povo de Israel chegou para restaurar os muros, a equipe de Neemias, veja que a primeira equipe foi a de Esdras, que veio restaurar a adoração. Depois vem a equipe de Neemias, que vem restaurar a intercessão, que tem a ver com muros, proteção. Diz que quando eles estavam com os muros já numa certa altura e as brechas começavam a ser tapadas, ou seja, já estava se levantando a intercessão, o que eles fizeram? Se levantou Sambalate, Tobias, arábios, amonitas, asdoditas, e eles começaram a ficar irados. Houve um quê? Um levante de ira de Satanás, representado nesses povos. E o que eles fizeram? Eles se ajuntaram e eles trouxeram confusão, confundiram os edificadores, que é os intercessores. Olha aqui para mim, presta atenção. Muitas vezes, quando nós nos dedicamos a fechar as brechas, me colocar como intercessor, Satanás vai tentar levantar alguma coisa, algum Sambalá, algum Tobias, alguma obra para me confundir.
para me fazer desanimar na intercessão. Vai tentar. Então quer dizer que os intercessores eles têm que estar vigiando, porque eles já de cara eles se batem com Sambalá e Tobias, com conversas, palavras, coisas que vão acontecendo no nosso dia. Às vezes no nosso dia de interceder, na semana de intercessão, dá um cansaço, dá não sei o que, dá uma briga na família, acontece um problema não sei o que, aí você fica, meu Deus. Aí quando você já vai orar, você já vai orar cansado, vai orar desanimado, vai orar ferido, que é porque a tua oração ela vai ser importante naquele turno e você não entendeu. Então toda vez que nós nos levantamos para reparar as brechas, alguma coisa acontece. O que é uma brecha? Uma brecha é o que eu falei para vocês, é uma rachadura, é um buraco e na muralha. E às vezes essas brechas elas estão ali. Às vezes as brechas podem simbolizar até mesmo pecados, coisas que acontecem. Então as brechas da nossa vida podem ser perigos físicos, podem ser momentos de crise, problemas de desespero. As brechas podem ser provocadas por pecados, por omissão, coisas que nós cometemos, alguns defeitos, algumas fraquezas nossas, fraquezas do nosso caráter. Isso vai abrindo portas para o inimigo. As brechas são as coisas que o inimigo usa para entrar. E o intercessor, irmãos, ele vai lá e consegue tapar essa brecha. Então para aqui para olhar comigo. Através da intercessão, nós rompemos com brechas de iniquidade, brechas de maldição. Deus vai dando sonhos. Por que eu tenho dito para os intercessores? Me escreva o teu sonho, me escreve o teu sonho. Por que eu falo isso? Porque eu vou lendo teu sonho e eu vou orando para ver o que Deus está mostrando para os intercessores. Pode ser que tenha a ver e pode ser que não tenha nada a ver. Não quer dizer que tudo que a gente sonha tem a ver, mas muitas coisas têm a ver. Às vezes são coisas que Deus quer mostrar que a gente deve estar orando, deve estar intercedendo. E o intercessor, Deus vai falar com ele, numa visão, num sonho, através de uma palavra profética, eu não sei. E ele vai tapar brechas. Às vezes nós vamos ter que nos arrepender por pecado, sabe? Deus vai te mostrar o pecado de uma pessoa, e Deus vai te colocar diante dele, para que você interceda por ela e se arrependa. Diga, Senhor, eu me coloco diante de ti, e te peço perdão pela vida de fulano, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia dele, ou dela, etc, etc, etc. Sabe, o que eu tenho visto nessa temporada, principalmente na pandemia, é que nós nos distraímos, nós nos desenfocamos. Foi tomada uma polarização até mesmo dentro da igreja, no sentido de, sabe, se é de Deus, se não é de Deus, então que vá para o inferno. Não, a igreja de Jesus não é assim. A igreja de Jesus é intercessora, porque Jesus é intercessor. Então, nós temos que nos dispor. Quais são as consequências de ter uma muralha caída? Primeiro, os ataques do inimigo, eles vão ser constantes. Quando não há proteção, aí você diz assim, pai, eu não sei porquê, mas eu estou vivendo uma batalha atrás da outra, apóstolo. Então parece um pouquinho. A intercessão está com problema. Número 2, a vinha do Senhor fica pisoteada. Abra comigo Isaías capítulo 5, versículo 5. Isaías 5:5, eu já estou terminando. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer. A minha vinha tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, e derribarei o seu muro para que seja pisada. A vinha que o próprio Senhor disse, quem é a vinha? Que é a igreja, é o povo dele. Quando Deus quer que a vinha dele sofra um juízo, a primeira coisa que Deus tem que fazer, tira a intercessão. Tira o muro dela, que aí ela vai servir de pasto, vai ser pisoteada. Então, um lugar onde não tem intercessão, o inimigo entra pisoteando tudo, irmãos. Quantos me entendem? Olha a necessidade que tem de você levantar e de se posicionar como intercessor. O Senhor está perguntando nessa noite. Procurei alguém que se colocasse na brecha. Será que ele vai encontrar? Ou vai haver destruição? Porque tem duas formas das pessoas se arrependerem. Uma delas é através da intercessão, e a outra delas é através do juízo. Se arrepender, todo mundo vai. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Nem até os incrédulos, até os ateus,
Até os que servem a outros deuses, até os que não acreditam, vão ver a glória de Deus e vão ter que se curvar. Não vai ser por opção, vai ser por obrigação. Mas que não seja necessário, que Deus tenha misericórdia e que por meio da nossa oração pessoas possam ser salvas. Porque se ainda há motivo da igreja estar aqui na terra, não é para que nós venhamos a ficar mais ricos, temos mais casa, mais carros, mais família, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se ainda há motivo de eu estar aqui nessa terra, você estar aqui nessa terra, é para que pessoas possam ser livres da ira vindoura, do juízo vindouro. Então que sejamos igreja do Senhor Jesus, que possamos entender que a nossa parte nos compete orar e interceder. É fácil orar por um carro, orar por uma casa, orar por uma família. Difícil é você orar pela vida de uma pessoa. Mas intercessores, eles se colocam diante de Deus em favor de pessoas. A vinha do Senhor pisoteada, quando não há proteção espiritual. Número 3, o fruto é roubado. Abra comigo Salmo 80, 12. Porque derribastes as cercas de sorte que avindimam todos os que passam pelo caminho. Essa palavra aqui significa: todos que passam pelo caminho colhem. Porque tu derrubou a cerca da vinha, não há proteção, todos que passam levam fruto, roubam. Quer dizer que quando não há intercessão, não há cerca espiritual, o fruto do teu trabalho é roubado. O fruto aqui, almas, família, casamento, finanças, ministérios. Você sabia que ministérios podem ter acabado não porque era vontade de Deus, mas porque faltou intercessão? Porque o diabo roubou o fruto? Quantos pastores nós temos desanimados que desistiram, irmãos? E quando você vai ver, ele desistiu no aço da batalha. Cansou, desanimou. Não importa que tamanho tem uma igreja, importa é que o tamanho dessa igreja seja o tamanho dos muros que ela consegue ter. Você não pode ter uma igreja de 100 mil pessoas se você não tem muro para 10 pessoas. Você pode ganhar muitas pessoas. Tem gente que diz assim: eu não sei porque a gente ganha para Jesus e nunca fica, nunca aumenta o número. É porque a tua cerca só protege 10, 50, 100. Então Deus tem me dito uma coisa. Eu sempre disse, irmãos, eu não estou aqui brincando de igreja. Não me importa quantas igrejas eu tenho. Importa que cada igreja que abre, ou cada pessoa que se converte, é uma pessoa a mais que eu tenho que abrir espaço para ela no mundo espiritual. Está me entendendo ou não? Então, deixa eu te dizer uma coisa: se Deus quisesse dar esse legado para outra igreja, Ele tinha me mandado para outra igreja. Então, se vocês estão aqui me ouvindo, é porque esse legado é para vocês. Então, se adestrem, se despertem, abram seus ouvidos espirituais, seus olhos, e comecem a se colocar na batalha. Eu não quero que o fruto dessa casa seja roubado, eu não quero que essa vinha seja pisoteada. Como que nós podemos começar a levantar um muro e fechar as brechas? Primeiro, eu devo tomar uma decisão. Eu devo decidir. É comigo essa batalha, não é com os outros. Porque sabe qual é o problema da intercessão? É que a gente sempre olha para os outros. Não, mas os outros não vêm, os outros falham. Esse é o problema. Soldado não tem que olhar para o outro. O soldado tem que olhar para aquilo que ele está na mão para fazer. Eu não olho para os outros, irmãos. Hoje, quando eu falei com o pastor Juliano, eu falei: cadê as pessoas que devem estar aqui? Aí eu já na chegada aqui, ele falou: pois é. Eu falei: não, pega o telefone agora. Eu falei. Aí ele me arregalou o olho assim. Tá. Quando eu desci, ele disse: estão vindo. Eu falei: aham, ótimo. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade. Nós podemos trabalhar, podemos prosperar, podemos estudar, podemos fazer uma série de coisas, mas nós não podemos deixar de interceder. Você pode muitas, tem coisas que você não pode, e uma que você não pode é parar de orar. Não pode se distrair. Então eu preciso tomar uma decisão, dizer: Senhor, eu vou me colocar no meu lugar. E número 2, eu preciso me comprometer
de interceder e orar todos os dias, pela minha família, pela igreja, pelos pastores, pela minha nação, sabendo que Deus está procurando esse tipo de pessoa. Então eu preciso decidir e preciso me comprometer. O que está faltando para muitos, irmãos, é uma palavrinha chamada compromisso. Tem gente que diz assim, eu não vou entrar na intercessão porque eu não quero compromisso. Não, na verdade você... Agora, muitas coisas que Deus tem para você vão se perder. E isso não é palavra de maldição minha para você. Não. É a Bíblia. O fruto, outros virão e vão colher. Alguém pode dizer amém? 1 Samuel 12:23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha o coração de um profeta intercessor. Longe de mim parar de orar por vocês. Não importa, eu vou me posicionar. Devemos identificarmos como soldados reparadores de portas. Isaías 58:12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Reparadores de brecha são intercessores, restauradores de veredas. Isso aqui faz parte do ministério profético. Cada vez que alguém está em perigo, eu irei interceder por ele. Cada vez que alguém estiver passando por uma crise, eu vou interceder para fechar aquela porta. Cada vez que alguém caia em pecado, em vez de criticá-lo, eu vou me colocar na brecha por ele. Cada vez que eu vejo uma debilidade, uma fraqueza de uma pessoa, eu vou me aproximar dessa fraqueza em oração, e não chegar a tentar convencer a pessoa com palavras. Resumo: intercessão é mediar entre duas partes. Intercessão inclui ter comunhão íntima com Deus. Intercessão causa que a luz de Deus venha, e intercessão é guerra espiritual. Amém? Se coloque de pé. O resumo disso aqui hoje é uma coisa: que dentro do teu coração, se você está nos assistindo em casa, Deus quer duas palavras tuas. A primeira palavra que Deus quer tua é decisão. Decidir ser um intercessor. É uma decisão. Ninguém pode ser obrigado a se alistar. O alistamento ele é obrigatório. Mas se você não quer, tá bem, fazer o quê, né? Mas você tem que decidir. Eu quero me alistar. Nesse exército você decide. Toma uma decisão. Senhor, eu não quero ser alguém que fica, desconectado. Eu quero me conectar. E a segunda palavra dessa noite importante é se comprometer. Se comprometer a ter momentos com Ele, se comprometer a ter um lugar de encontro com Ele, e se comprometer a interceder. De verdade, sabe? E aí você vai ficar surpreso com todas as coisas que vão acontecer. Feche os teus olhos. Se você pode, põe a mão na região do seu coração. Pai, eu quero nessa noite
me colocar, Senhor, diante da Tua presença, em favor de todos os intercessores que assistem, que estão aqui e que assistirão essa ministração. E a minha oração, Pai, é que nessa hora, nesse momento exato, essa pessoa tome uma decisão, que Tu despertes o leão e a leoa que há dentro desse coração, que Tu desperte o guerreiro, a guerreira, o homem e a mulher de batalha que há dentro dele ou dela, que Tu desperte esse guerreiro que vive aí dentro, essa graça que Tu deu para que essa pessoa possa colocar-se diante de Ti, através do novo e vivo caminho que é o sangue do Cordeiro, que Tu despertes esse coração a essa decisão nessa hora, e que essa pessoa não diga, chama outro, levanta outro, mas que ela possa dizer, assim como Abraão disse, como Moisés disse, como Isaías disse: eis-me aqui, rimene, envia-me a mim. Não precisa procurar outro. Que essa pessoa responda ao teu chamado, que essa pessoa seja a resposta da tua busca, e que essa pessoa diga: eu sou a resposta dessa geração, eu sou a resposta da minha família, eu sou a resposta da minha cidade, eu sou a resposta da minha região, eu sou a resposta desse ministério. Durimastere, uau, há um manto que desce, e esse é o manto para aqueles que se colocam em disposição, que se dispõem. Deus está trocando as tuas vestes, Deus está tirando aquelas vestes rasgadas, vestes sujas, vestes imundas, e está te revestindo com vestes que são lavadas pelo sangue do Cordeiro, que são salpicadas, e Ele está te dando um manto de cor vermelha, que é o manto da guerra, que é o manto da batalha, que é o manto daqueles que entram na batalha sem temer o inimigo. Vamos, levante as tuas mãos. Esse manto desce dos céus agora. Esse manto desce dos céus agora. Ele desce sobre tua vida, ele desce sobre a tua casa. É o manto do Senhor que toca os teus ombros. E Ele está te levantando e te dizendo: te chamei, te vocacionei, te chamei para essa geração, te chamei para que tu ingresses nas linhas de frente da batalha, te dei um espírito de coragem, te dei um espírito de ousadia, não te fiz um covarde, não te fiz um medroso, não te fiz alguém desfocado. Ei, ei, ei! Riesto brocoto subaye, requestu brianda shaba, shrubie, te chamei a batalha, decida, tome uma postura de batalha, não tome uma decisão de ficar encolhido, amedrontado, acovardado. Decisão de batalha, decisão de batalha, decisão, e não só uma decisão, mas comprometa-se a tomar na tua destra a tua espada, comprometa-se a tomar em tuas mãos o teu escudo e dizer: esse território não vou retroceder. Intercessores são valentes, são homens e mulheres de guerra, homens e mulheres que se colocam em posição e dizem: não, nessa vinha não, nessa vinha não, essa vinha não vai ser pisoteada, e essa vinha não vai perder o seu fruto, essa vinha não vai perder o seu fruto, e essa vinha não será pisoteada. Nessa vinha, outros não vão colher o que nós semeamos.
Pai, eu declaro sobre essa casa um despertar aos intercessores, e eu falo agora a cada intercessor. Eu não falo na alma, eu não falo ao ouvido físico, eu falo ao ouvido espiritual, e eu digo: desperta! Levanta-te! Levanta-te! E que se levante o Rei da Glória, e que se levante o leão da tribo de Judá, e que se levante as hostes dos céus agora. Aqueles que adormeceram, que beberam o cálice da indiferença, ou que estão amargando o fel das batalhas, despertem, despertem, que venha o bálsamo sobre corações feridos, aonde haviam feridas da guerra, aonde haviam pedaços, mutilações, que venha bálsamo, que venha bálsamo, que venha bálsamo, que venha bálsamo, que venha cura, o bálsamo de Gileade, a cura que vem do céu. Ei! Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe e que você vá em paz